E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, Professor Heraldo por aqui. Eu gostaria que você se inscrevesse. Nós temos tido nos últimos encontros aulas e essas aulas nós temos priorizado principalmente, né, estudos da fisiologia. E eu gostaria que você se beneficiasse com isso. Quem nunca esteve aqui no canal, bom, seja bem-vindo, esteja aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like e ative o sino para receber notificações, né? Daqui a pouco, depois da vinheta, a gente roda. Vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica é uma elevação da PA sistólica e diastólica, ou de ambas, acima dos valores médios normais, determinados por estudos populacionais. É evidente que cada região, e povo e etnia vai ter alguma peculiaridade, mas no geral a pressão arterial no adulto vai se estabelecer em torno de 120/80, a pressão normal, chegando ao limite, né, a limítrofe de 139/89, né, com pressão máxima, tanto sistólica como diastólica. Mas, afinal de contas, o que é a pressão arterial ou a hipertensão arterial? A pressão arterial nada mais é do que a resultante entre a força de contração que o sangue exerce contra a parede das artérias, impulsionadas pela sístole cardíaca, e a resistência que a parede dessas artérias vai oferecer à passagem desse sangue, tá? Essa força é necessária para que o sangue consiga chegar às áreas mais distintas, mais distantes do corpo. O coração da gente é dividido em 4 cavidades. Eu tenho 2 átrios superiores e 2 ventrículos. Aqui nesse corte está sendo demonstrado aqui, né? Fizeram aqui um corte anterior, esse corte coronal. E quando a gente vê os átrios aqui em cima, ok? Esse outro átrio esquerdo está atrás da válvula pulmonar, que está localizado logo aqui na eminência da artéria tronco-pulmonar, tá? Mas o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Você pode ver que as válvulas que nós temos aqui são em número de 4 também. Nós temos a válvula aórtica, aqui em cima, a válvula aórtica. Aqui do lado a válvula pulmonar, ela está saindo aqui do ventrículo direito. A válvula aórtica sai do ventrículo esquerdo. Entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo, perdão, entre o átrio direito e o ventrículo direito, bom, agora, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula com 3 abas chamadas válvula tricúspide. E aqui do outro lado, no lado esquerdo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, uma válvula com 2 abas, chamada de válvula bicúspide. Bom, no que diz respeito ao papel do coração, ele bombeia o sangue através de vasos sanguíneos, chamados de artérias, né? E toda vez que sai sangue de uma das câmaras do coração, ele vai sair através de uma artéria. Toda vez que chegar sangue a uma câmara do coração, ele vai chegar através de veias, ok? Por isso eu tenho aqui acima do átrio direito e abaixo do átrio direito a veia cava superior, essa aqui de cima, e a cava inferior, essa aqui de baixo. Saindo do ventrículo direito, eu tenho a artéria tronco-pulmonar, que se bifurca em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Chegando ao átrio, não dá para ver muito bem, mas está chegando aqui ao átrio, eu tenho justamente as veias pulmonares. Eu quero ver se eu consigo carregar aqui essa imagem, para que a gente possa visualizar bem, né? Ó, aqui o coração, os vasos sanguíneos, tingidos em azul, eu tenho as veias, né? Para significar um conceito que, na verdade, não é muito utilizado, de que as veias carregam sangue venoso. E não é verdade, as veias carregam sangue voltando ao coração. E as artérias
partem com sangue do coração. Quando a gente vê aqui, eu vou tirar esses vasos sanguíneos inicialmente, tá? Deixa eu só ver aqui, tentando tirar só os vasos. Deixa eu ver se eu consigo, acho que não. Mas independente disso, vamos ver aqui pelo arquivo de visualizações. Vamos ver aqui o coração. Eu vou dar uma girada aqui. Bom, aqui está bem exemplificado, né, o gradil costal, manúbrio do osso externo, no final aqui o apêndice tifoide. Eu vou tirar aqui essa parte estrutural, também vou tirar a parte do aparelho ventilatório, que agora não nos diz respeito. Tá aqui o coração, gente. Do jeito que ele se localiza no peito, um pouco voltado para o lado esquerdo, se a gente volta aqui com o esqueleto, né? A gente vê que ele ocupa essa região chamada de, no espaço mediastínico, tá? Vou tirar aqui, vou colocar entre os pulmões, ele se localiza assim, nessa posição, né? E o papel dele, bombear sangue, ok? Os vasos que chegam ao coração é a cava superior e a cava inferior. Se nós fizermos aqui, escondermos, né, essa parte, a gente vai ter a mesma imagem que tínhamos lá no outro slide. Opa, fiz demais, espera aí, deixa eu fazer o show. Só quero fazer um fadezinho, quero que ele fique só meio transparente, ok? E aqui nessa região, que é o átrio esquerdo, eu também vou dar um fadezinho para ele ficar somente transparente. Olha aí, gente, a estrutura do coração. Olhando aqui da parte de trás, nós temos os vasos da base do coração, né? Que são esses vasos, a cava superior, a cava inferior, a artéria tronco pulmonar e a artéria aorta, que formam a base do coração. Ele estaria assim, se eu colocar aqui o esqueleto, né? Vou colocá-lo aqui de costas, olha a parte dorsal dele, vamos visualizar. Ele estaria desse jeito aqui, ok? Bom, como eu disse, cada vaso que parte do coração parte através de uma artéria. Olhando bem de perto aqui e dando um zoom significativo nessa estrutura, a gente pode ver que essa é a válvula tricúspide. Por que eu sei que é a tricúspide? Eu tenho 3 abas, ok? Ou 3 válvulas. Através dela o sangue desce, né, da câmara superior, que é o átrio direito, enche o ventrículo direito. E se você reparar bem, essas válvulas estão presas por cordas, chamadas de cordas tendíneas. E essas cordas tendíneas estão seguras nos músculos papilares, na parede do coração. Existe uma doença reumática, que pode destruir essas cordas através do estreptococo e causar dano significativo, deixando essas abas soltas, causando o que a gente chama de insuficiência. Entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, a gente pode ver que há um muro aqui separando os dois, é o septo interventricular, né? Desse lado aqui esquerdo, a válvula que nós temos, vamos olhá-la bem de perto, é a válvula bicúspide. Pode ver que eu só tenho 2 abas, essa aba e a outra, ou seja, 2 válvulas. E ela está ligada também aos músculos papilares que se prendem na parede interna do coração, ok? Também passível de sofrer danos através da infecção chamada febre reumática, que pode causar a insuficiência valvular. A febre reumática também pode causar um outro tipo de problema, que seria, no caso, deposição aqui de colônias dessas bactérias, causando uma soldadura. E essa soldadura impede que essa aba se abra plenamente. E o que vai acontecer? Essa aba não se abrindo plenamente, ela vai ficar estenosada. Olha aqui a diferença, né, do grau de abertura para cá e para cá. Nessa área de estenose, vai passar o sangue com um fluxo mais acelerado, com maior pressão, causando ruído de arrasto, né,
chamado de ruído de estenose. É como se fosse um... Diferente do ruído da válvula que esteja compromissada, que vai ter o som de insuficiência valvular, como se fosse uma cortina solta ao vento. Vrup, vrup. Bom, mas a nossa aula não é sobre isso. A nossa aula é justamente sobre pressão arterial. Eu quero só mostrar para vocês qual é a diferença que nós temos aqui entre as estruturas para podermos trabalhar o conceito. Vamos lá. A artéria ramifica, menorfica, a artéria ramifica em arteríola, a arteríola ramifica em capilar. Capilar é o menor vaso que vai chegar na intimidade das células. Aqui é um esquema de um tubo com uma válvula que denota como é que funciona o esquema das válvulas pré-capilares. Tá? Nosso corpo tem artérias que se ramificam em arteríolas e arteríolas que se ramificam em capilares. Depois esses capilares, eles confluem, ou seja, voltam a se encontrar, formam vênulas. Essas vênulas se confluem-se e formam veias, e veias ao coração onde retornar. Antes de elas chegarem nesse ponto, se houver alguma interrupção no fluxo do sangue através das arteríolas, né? Então das artérias para as arteríolas, esse fluxo ele se encontra aqui nas arteríolas, é o esfíncter pré-capilar. Esse sangue vai ser obrigado a passar pelas meta-arteríolas, ou seja, metade, está na metade da arteríola, né? E para chegar às vênulas, sem passar pelos capilares. Que condição pode ocorrer para que haja esse tipo de recurso? Quando a gente perde muito sangue, temos uma baixa volemia de sangue, eu não posso deixar com que o meu sangue vá totalmente para a periferia. Então, o sistema nervoso simpático, descarregando adrenalina e norepinefrina, ele faz com que haja um fechamento desses esfíncteres, fazendo com que o sangue agora pegue um bypass, né? Sem passar tanto, ele não deixa de passar plenamente, mas ele cai duramente a sua irrigação de capilaridade, reduzindo assim a dispersão do volume sanguíneo na periferia. Por isso que as pessoas, quando têm uma atividade, nesse caso simpática, né, ou que esteja tomando uma dose elevada de adrenalina, vão se apresentar com palidez cutânea, né, superficial, pele fria, suor pegajoso, né, porque o sangue está sendo jogado para os principais e grandes vasos. Vamos lá. Essa meta-arteríola é uma ramificação direta da arteríola. Esse tipo de vaso capilar é envolto por um músculo liso que se contrai, regulando a circulação desses vasos quando não é necessária a ocorrência de fluxo sanguíneo em toda a rede de meta-arteríolas em determinado momento. Ok? Vamos lá. Futuramente vamos dar uma aula sobre as questões de esfíncteres pré- e pós-capilares, quando é que eles se comportam, quando é que eles entram em ação, em que situações eles entram em ação, né? Geralmente estão muito relacionados aos quadros de choque, né? E a gente vai discriminar direitinho como é que ocorre e como não ocorre. Nesse nesse desenho esquemático aqui, nós temos aqui uma arteríola que se ramificou, né? E ela capilarizou aqui, ó, arteríola ramifica, só que tem uma meta-arteríola que segue direto aqui, depois vai cair aqui numa vênula, e ela não detém nenhum desses esfíncteres. Vejam que esses aqui são os esfíncteres pré-capilares, aqui é o capilar. É aqui que vai ocorrer a troca do oxigênio pelo gás carbônico, entrega de nutrientes e retirada de escórias, ok? Esses esfíncteres pré-capilares, quando se fecham, não vai sangue para esse leito aqui e o sangue vai passar pela meta-arteríola e alcançar a vênula. Pode haver troca, captação de uma baixa ou pequena parte dos catabólitos? Sim. Vai entregar oxigênio? Sim, em menor quantidade. Mas ele vai priorizar o sangue ser jogado direto na corrente sanguínea para voltar para o coração
e atingir os órgãos que ele precisa atingir agora, quais sejam músculo estriado esquelético, né, para poder lutar ou fugir, ok? Vamos lá, no próximo slide a gente vai mostrar também que a artéria parte do coração, ramifica em arteríola, ramifica a arteríola em capilar, vai irrigar os tecidos, levando nutriente, oxigênio, levando glicose, levando os elementos importantes, né, os eletrólitos e tudo mais. Retira os resíduos. Então, depois que ele entregou o oxigênio e os resíduos, ele retira esses resíduos voltam a penetrar nos capilares, que confluem formando vênulas, que significam veias pequenas. A gente pode ver aqui que o nível capilar, eu tenho só uma camada de tecido, que é chamada de endotélio capilar. Nas outras, arteríolas e vênulas, eu já tenho uma dupla camada. Já fica mais difícil haver passagem de elementos através dos poros desses vasos. Ainda assim, se eu tiver uma grande pressão de retorno ou uma pressão sendo exercida aqui nos esfíncteres pós-capilares, eu posso fazer com que haja, inclusive, saída de elementos de dentro das arteríolas. Tá ok? Mas vamos lá, eu não vou entrar em detalhes agora sobre esses recursos, a gente vai ver isso em matéria da próxima aula. O mais importante é que o sangue volta através da confluência dos capilares formando vênulas, vênulas confluem formando veias, e aqui as veias, vocês podem ver que eu já tenho as 3 túnicas, a endotelial, a túnica média, ok? E essa túnica mais superior e superficial, que é a adventícia, né? A túnica média é onde eu tenho a musculatura, tanto na artéria quanto na veia. Você pode ver que há uma diferença brutal na espessura da musculatura de uma artéria para uma veia. Por que isso? Porque a artéria vai segurar uma pressão muito maior desde a sístole cardíaca sendo projetada dentro dos vasos, sendo conduzida dentro das paredes das artérias, e quando chega ao nível de capilar, essa pressão se dissipa, né? E agora eu não tenho tanta pressão assim, mas é suficiente para empurrar esse sangue de volta, só que eu tenho também a atuação de músculos, a musculatura estriada esquelética vai ajudar no bombeamento e retorno desse sangue para o coração, sem valar nas válvulas venosas que se localizam dentro das grandes veias, fazendo com que o fluxo do sangue siga numa direção e não cause hipertensão aqui dentro, né? Que poderia causar aí até insuficiência, abaulamento da parede, como é o caso das varizes. Bom, como eu falei anteriormente, esses esfíncteres que estão aqui antes dos capilares são chamados de pré-capilares. Quando eles se fecham, geralmente uma meta-arteríola vai conduzir o sangue em direção às vênulas, tá? E eu tenho esfíncteres pós-capilares também. Quando eles se fecham, né, eu tenho um aumento da pressão aqui nessa região capilar. Geralmente esses esfíncteres pós-capilares se fecham quando eu tenho um aumento muito grande do gás carbônico na forma de ácido carbônico aqui, né? E eu tenho os fechamentos desses esfíncteres pós-capilares também quando eu quero fazer vasodilatação dessas regiões. Aqui eles respondem aos vasodilatadores, que nós vamos ver mais à frente, que são a histamina e a bradicinina, aumentando aqui, né, turgenciando esses vasos, já que o capilar não tem musculatura, ele não exerce vasodilatação, mas ele sofre a pressão maior ou menor, fazendo com que haja aí uma dilatação das suas paredes, favorecendo a saída de leucócitos, né, nutrientes e entrada de resíduos e catabólitos, da mesma maneira. Bom, vamos lá.
Nesse próximo slide, a gente vai ver sobre o controle humoral da circulação. Quando eu falo controle humoral, estou falando de hormônios, né? Esses hormônios são divididos em duas categorias. Eu tenho os hormônios que vão causar vasodilatação e hormônios que vão causar vasoconstricção. O hormônio que causa vasodilatação geralmente são bradicinina e histamina. Temos algumas sininas também e prostaglandinas que vão ter algum efeito nesse sentido, mas os dois principais hormônios que causam vasodilatação são a bradicinina e a histamina. Interessante que eles estão bastante relacionados com a resposta inflamatória alergênica do meu corpo. Tanto é que o médico, quando ele quer evitar que haja um choque alérgico, ele vai te dar um antihistamínico, né? Para que você corte o efeito e não tenha esse efeito de vasodilatação, que pode ser prejudicial em vários aspectos. O vaso dilatou, a pressão caiu, vasodilata na questão respiratória dos brônquios, geralmente causa broncocontrição. Engraçado, a vasodilatação vai causar na parte respiratória a broncocontrição, ok? E, por outro lado, eu tenho também o efeito vasoconstritor, que são relacionados aos hormônios que a gente chama de hormônios simpático-miméticos ou catecolaminas. São os hormônios que vão causar a vasocontrição. São eles norepinefrina e a epinefrina, que são a adrenalina e noradrenalina. A angiotensina 2, também, que é uma proteína, né, que vai ser sintetizada pelo fígado, mas que vai sofrer ação aí dos hormônios catecolamínicos e que vai ativar o sistema de vasopressina ou hormônio antidiurético, que tem uma ação importante no sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai justamente aumentar aí a vasocontrição. Mas vamos falar aqui como é que esse mecanismo de controle do fluxo sanguíneo se dá também no local, para cada tecido, e ele é dividido em duas fases. Como é que esse sistema se dá no local? Primeiro, o controle agudo do fluxo sanguíneo é realizado por rápidas variações da vasodilatação e vasocontrição local das arteríolas, meta-arteríolas e esfíncteres pré-capilares, ok? Então, essa ação de vasodilatação aumenta a saída e a passagem do fluxo sanguíneo. Na vasocontrição, eu já tenho um fluxo sanguíneo bem reduzido, mas com a pressão um pouco maior. Esse mecanismo de fluxo na segunda fase vai incluir controle a longo prazo, ok? E como resultado de aumento ou diminuição nas dimensões físicas e no número de vasos sanguíneos que suprem os tecidos. Ou seja, o primeiro mecanismo, como a gente viu, né, é um controle agudo realizado por vasocontrição e vasodilatação. É assim que eu regulo a quantidade de sangue. Com o passar do tempo, vai surgindo um controle de longo prazo, né? Digamos assim, que o aumento ou diminuição da dimensão física e número de vasos sanguíneos vai ser diretamente proporcional ao aumento desses vasos sanguíneos, tá? Então, quando eu tiver um aumento de tecido, uma hipertrofia, eu preciso aumentar a quantidade desses vasos que suprem, tá? Vamos supor, eu tenho aqui um tecido normal, tá? Com os capilares aqui presentes, submetido a um aumento de trabalho físico e com o passar do tempo, ele vai alcançar esse aumento de vascularização, né? Aqui que a gente tem visto nesses pontinhos, nada mais são do que capilares aumentando em termos de quantidade para poder suprir adequadamente esse tecido com oxigênio e nutrientes e retirar o gás carbônico e os catabólitos aí oriundos do metabolismo da respiração celular. Legal isso, né? A arteriosclerose. Quando a gente fala de hipertensão arterial, a gente vai comentar sobre dois aspectos
relacionadas aos vasos. Uma é a arterioesclerose, que nada mais é do que quando essa artéria, esse vaso, ele se torna duro, pouco elástico, pouco complacente para exercer a dilatação e pouco resiliente para exercer a sua elastância, ou seja, voltar para a posição anterior, né? Por isso a gente diz que o vovô está esclerosado, porque os vasos dele já não se acomodam com tanta facilidade, as paredes estão mais endurecidas e muitas vezes se tornam mais estreitas, reduz o fluxo, e isso vai ter um prejuízo direto na irrigação dos tecidos para a chegada de nutriente, oxigênio e retirada de gás carbônico e de catabólitos. Mais uma vez, só para recordar, o nosso vaso sanguíneo, seja ele artéria, seja ele veia, ele tem 3 camadas, uma mais interna, endotelial, que inclusive é a única camada que o capilar apresenta. Depois a arteríola ou a vênula, que vai ter 2 camadas, né? Vai ter uma lâmina elástica, uma lâmina basal e o endotélio. E depois a veia ou artéria, que vai ter a túnica média, né? E a superficial, a adventícia. Tá? Bom, o papel dessas túnicas aqui, em termos do endotélio, ele tem uma configuração fisiológica que impede que haja justamente a coagulação do sangue quando passa por esses vasos sanguíneos, ok? Esse é um dos papéis que ele executa. Na lâmina logo abaixo do endotélio, entre o endotélio e a túnica média, eu tenho uma camada de tecido que a gente chama de tecido conjuntivo, rico em fibras de elástico, elastinas, e rico em colágeno também. Tá? Com o passar do tempo, da idade, essas fibras vão ficando cada vez menos comuns ali naquele tecido, causando esse endurecimento, essa falta de colágeno também leva a uma menor rigidez desse tecido, menor elasticidade desses tecidos, tá bom? E, por fim, a camada adventícia, que é tecido conjuntivo, que reveste externamente o vaso, seja ele uma veia, seja ele uma artéria. Esse endurecimento e estreitamento dos vasos faz com que o fluxo do sangue seja prejudicado. As artérias saudáveis são flexíveis e se acomodam à necessidade de vasodilatação ou vasocontrição. Mas ao longo do tempo, né, com a arterioesclerose, não confundir com ateroma, tá? Quando eu falo arterioesclerose, estou falando da esclerose do tecido das artérias. Por isso que a arteriosclerose é um problema muito associado ao envelhecimento, ok? E agora, o ateroma, o que ele é? É uma deposição que existe de lipídios, né? Está muito relacionado a uma dieta desequilibrada, na qual esse indivíduo tem um aumento significativo do HDL, né? E esse depósito começa a se estabelecer entre a túnica íntima e a túnica média. Aqui, começa a fazer. O que ocorre? Ocorre um estreitamento. Se houve um estreitamento, evidentemente, além disso tudo, essa parede na qual essa placa de ateroma está aderida, se ela se dilatar por algum motivo, seja por um processo de vasodilatação ou vasocontrição, começa a exercer pequenas rupturas na parede desse vaso. É como se você pegasse agora um balão de aniversário e colocasse uma cola de borracha bem firme. Quando esse balão expandir, essa cola ela vai impedir a expansão de uma pequena área. Aquela área onde ela vai impedir a expansão, nos bordos vai haver ferida. Essa ferida é suficiente para começar a haver uma agregação plaquetária aqui, formação de um trombo, e esse trombo vai aumentar um processo inflamatório, né, causando aí, no caso, né, um risco maior de trombose venosa,
que leva a uma obstrução. Isso pode se dar em vasos, tanto arteriais quanto em vasos venosos, sendo que, dependendo da artéria onde ocorrer, pode causar riscos danosos demais. Essas placas de ateroma são manifestações da aterosclerose, tá? Caracterizadas pelo acúmulo focal de lipídios, hidratos de carbono, sangue e produtos sanguíneos, além de tecidos fibrosos e depósitos de cálcio na camada íntima da artéria. Aqui começa a haver uma calcificação que piora o processo da arteriosclerose, ou seja, do endurecimento do tecido da parede do vaso. Que eventos podem estar relacionados à circulação oriundos desses processos? Um deles que a gente conhece muito bem são as síndromes coronarianas, que pode ser esse depósito em vasos arteriais coronarianos, fazendo com que haja uma redução do fluxo sanguíneo e da irrigação para determinado tecido. E como a gente viu, a artéria ramifica, menor fica. Se desloca um trombo daquele, ele se torna um tromboembolia e ele pode vir parar numa bifurcação aqui, gerando uma diminuição do fluxo numa área considerável do coração. Essa área fica com isquemia no primeiro momento. Depois de 6 minutos começa a ocorrer necrose desse tecido, destruição, e aí eu tenho um infarto agudo do miocárdio. Aqui eu tenho uma artéria coronária, ela está aqui, essa aqui é anterior, a anterior descendente, o ramo esquerdo. Qualquer que seja a obstrução, quanto mais alto for essa obstrução, mais perigoso é. Quanto mais baixa for essa obstrução e pequeno for essa obstrução, menos danoso. Mas, de qualquer maneira, trata-se de um infarto que pode ser de parede inferior, de parede lateral direita, parede lateral esquerda, anterior, ou pode ser totalmente dorsal. Se virmos aqui de novo o nosso coração, deixa eu colocar de volta aqui os elementos dele, deixa eu só tirar o draw. Vou voltar ao meu coração de novo, tá? Deixa eu só tirar um pouco aqui, deixa eu voltar ao coração. Então, gente, olha aí, o que está acontecendo? Quando eu pensar em termos de artérias, coronárias, deixa eu tirar o pericárdio aqui, vou deixar isso. Olha aqui, a artéria coronária, elas partem bem do ramo, bem da base da aorta, eles têm uma pressão bem alta, circulam todo o coração. Quando a gente vê, então, as artérias coronarianas, vou colocar aqui, olha o ramo da artéria. Vou até botar para cá para vocês poderem ver. Essa é a coronária direita, ok? Artéria coronária direita. Uma que dá a volta em torno do coração, inteirinho, é a circunflexa. Essa aqui é a descendente, artéria marginal. Esses são pequenos ramos, direitos, que vão irrigar justamente o músculo ventricular. Evidente, eu estou fazendo uma volta aqui inteira no coração, que o coração fica nessa posição. Então, quando eu vejo essa artéria aqui, gente, essa nada mais é do que a anterior, ou ramo anterior, ok? E esse ramo aqui de trás vai ser o ramo circunflexo. Olha a importância, se você olhar bem, você vai ver que do lado de cá da artéria corre uma veia. Então, se eu tenho a grande veia cardíaca, se eu tenho aqui a anterior, direita, eu vou ter também aqui um ramo da veia cardíaca pequena e tudo mais. Onde corre um vaso arterial, vai correr um vaso venoso para poder drenar o sangue que foi levado pela artéria até aquela região, ok? Bom, vamos de volta aqui. Então, as síndromes coronarianas são uma dessas complicações.
A complicação que nós temos da hipertensão arterial, o que causa mais dano e preocupação é quando atinge órgãos-alvos, como cérebro, coração, rins, ok? E muitas vezes a hipertensão arterial gera problemas renais e os problemas renais pioram a condição do quadro da hipertensão arterial. E, finalmente, a gente pode ver como terceiro item, não menos importante, os processos cerebrovasculares, né, ou encefalovasculares, estão relacionados ao acidente vascular cerebral. Seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico, tanto faz. Bom, tratamentos propostos pela farmacologia, nós temos os antihipertensivos, e quando a gente fala em antihipertensivo atualmente, também podemos pensar na conjugação de medicações que tenham potência antihipertensiva e antiarrítmica. Os beta-bloqueadores são os que agem bloqueando receptores beta-adrenérgicos, inibindo as respostas cronotrópicas, ou seja, quando eu falo em cronotrópicas, em termos de frequência, cronologia, tempo. Inotrópica, estou falando da força de contração. Se eu tenho uma frequência muito acelerada, nem sempre eu consigo dar um volume adequado. Se eu consigo aumentar a força de contração do coração e ter um tempo um pouco mais controlado de enchimento cardíaco, evitando as arritmias, eu vou ter uma resposta muito mais positiva ao uso do fármaco. Uma outra questão que nós temos é que os beta-bloqueadores acabam impedindo que haja resposta também vasoconstritora. Nós vamos ver daqui a pouquinho no desenho, eu vou explicar como é que isso ocorre, que são geralmente esses efeitos. Então, o efeito cronotrópico, ou seja, eu vou dar uma bloqueada na aceleração desse coração. O efeito inotrópico, não no coração, mas no coração eu quero aumentar o efeito inotrópico da droga, mas nos vasos sanguíneos, muitas vezes eu quero causar uma frouxidão maior na musculatura, evitando a hipertensão e a resistência maior, né, por vasoconstrição. E essa questão vasoconstritora, causada pela catecolamina, epinefrina e norepinefrina, que pode aumentar em muito, né, o risco de hipertensão arterial. Vamos ver como é que eles trabalham nesse sentido. Eu estou aqui a terminação nervosa, né, nerve ending, dentro dessa região pré-sináptica, eu tenho aqui a epinefrina ou norepinefrina, né, também. E ela vai sair com a chegada do cálcio aqui nessa região, saindo a epinefrina ou a norepinefrina, ela vai se ajustar, né, nesse sítio de ligação, que seria, no caso aqui, o receptor beta-adrenérgico. Só que se vocês olharem aqui, eu tenho um beta-adrenérgico blocking drug. Eu tenho uma droga beta-adrenérgica que bloqueia esse sítio de ligação, evitando que a norepinefrina e a epinefrina se liguem nessas regiões, causando o efeito de aceleração, de vasoconstrição, aumento da frequência cardíaca, que poderia ser deletéria para esse coração. Então, esse sítio receptor, quando ele é bloqueado por essas substâncias, então as substâncias competem pelo mesmo sítio, né? Elas são agonistas, né? Mas sendo que o beta-bloqueador justamente impede que haja a deflagração que a gente viu no slide anterior. Qual é a deflagração que a gente viu no estágio anterior? Resposta cronotrópica, acelerando o coração. Não, o beta-bloqueador vai desacelerar esse coração. Resposta inotrópica, principalmente com relação à musculatura dos vasos. Eu vou levar um relaxamento dos vasos, baixando a resistência vascular periférica, baixando a pressão. E essa ação que eu teria de vasoconstrição, eu já não vou ter.
causado pela catecolamina, norepinefrina ou a epinefrina. Ok? Poderia ser o músculo cardíaco ou um tecido celular da parede de um vaso, ou da parede de um brônquio, tanto faz. Eu vou dar uma aula depois sobre controle hormonal das funções de vasocontrição, vasodilatação, broncocontrição, broncodilatação, e vocês vão ver por que nós temos respostas distintas, muitas vezes tendo a mesma substância, alcançando simplesmente receptores diferentes. Isso aí é uma aula futura muito legal, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino para quando ela sair você poder curti-la de montão. Tratamento farmacológico proposto também para a hipertensão, quando a gente fala tratamento farmacológico, e aí já deu para perceber, eu estou falando de diuréticos, né? Os diuréticos geralmente que vão inibir a reabsorção do sódio. Aí lembra daquela musiquinha que a gente cantou, para onde o sal se vai, a água vai atrás. Bom, se eu inibo a reabsorção de sódio, água e potássio dos tubos distais para dentro do capilar, é claro que eu vou aumentar o filtrado no tubo coletor, aumentando a diurese. Se eu aumento a diurese, aumento o débito urinário, eu diminuo a volemia cardíaca. Diminuir a volemia cardíaca, é mais fácil eu reduzir a pressão dentro desse vaso, ok? Ficou claro? Ficou jóia? Essa foi boa, né? Então vamos lá. Nosso glomérulo, gente, ele tem uma arteríola aferente. Quando entra dentro da cápsula de Bowman, essa arteríola ela enoveliza, vira um novelo, né? Por isso eu chamo de glomérulo. E aqui ela se torna um capilar fenestrado. Ela dá tantas voltas aqui dentro que o fluxo fica tão lentificado e a pressão da arteríola aqui é de mais ou menos, no mínimo, 60 milímetros de mercúrio de pressão, suficiente para causar a primeira passagem de líquido de dentro do vaso capilar para fora, né, da cápsula, para fora do capilar, e cai na cápsula de Bowman, é coletada pela cápsula de Bowman, levado pelo túbulo contorcido proximal, aí vai para o tubo descendente, alça de Henle, tubo ascendente, tubo contorcido distal, até chegar nos tubos coletores. Esse é o caminho que o filtrado glomerular faz. E o que é o filtrado glomerular? É tudo que eu tinha excedente dentro do meu vaso sanguíneo, que com a pressão, justamente chamada de pressão hidrostática, ele saiu e foi para fora do vaso. Quando os sais saem, eles acabam levando junto com eles a água, tá? Aí eu tenho a ação de diferentes tipos de diuréticos. O primeiro ponto no túbulo proximal, quem age muito são diuréticos que fazem um bloqueio da anidrase carbônica. Eles vão atuar justamente fazendo com que haja um aumento da excreção de NaHCO3, ou seja, bicarbonato de sódio. Também é um elemento que vai puxar água com ele para dentro desse meio. O excesso de bicarbonato eu jogo para fora também pelos túbulos renais. O manitol, que são diuréticos osmóticos, né? Eles vão agir mais ou menos aqui nessa área, no início do tubo descendente, tá? Depois eu tenho diuréticos de alça, que vão... Os diuréticos de alça, que vão justamente agir na alça de Henle. Então, o manitol ele age desde o início do tubo descendente até o final da alça de Henle, ok? O que são esses diuréticos osmóticos? Eles têm um peso osmolar muito grande e acabam puxando água para poderem, né, dispersar essa alta concentração que eles têm. O número 3 aqui são os diuréticos de alça. Entre eles eu tenho aí muito conhecidos, né? O diurético mais famoso de todos, que o pessoal chama de Lasix, mas que é o que, senhores? Quem sabe me dizer? A furosemida, né?
O que ela faz? Ela aumenta a excreção de NaCl, cloreto de sódio, cloro e potássio. Então, quando o sal sai para cá, ele acaba levando com ele a água. Tá? Lembrem-se que nessa estrutura aqui glomerular, a parede dessas estruturas, tanto dos capilares quanto dos tubos coletores, elas são simples, finas, né? Uma única túnica de células aí justapostas, facilitando aí a difusão de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. A nível de tubo contorcido distal, que vai funcionar a maioria dos diuréticos diazídicos, que as pessoas mais gostam de usar, que eles excretam mais o NaCl, o sal. Eles não esperem tanto o potássio, né? Então, os poupadores de potássio, muitas vezes, eles agem assim, ou reabsorve, ou eles são usados aqui e tem ação no tubo contorcido distal. E, finalmente, os antagonistas de aldosterona, né, que vão aumentar a excreção de sódio, cloro e potássio também aqui nessa região. Gente, desceu daqui, vai cair no túbulo renal. Do túbulo renal vai para as pequenas pirâmides, né, as pirâmides de Malpighi. De lá também vão para os pequenos cálices, grande cálice pélvico, né? De lá depois ureter, bexiga, uretra, pinico. É assim que funciona essa parte. O tratamento proposto não farmacológico para a hipertensão, ele está fundamentado em não medicamentos, claro, e é indicado para todos os estágios da hipertensão. Mais uma vez lembrando através daquela musiquinha que para onde o sal se vai, a água vai atrás. Se vocês perceberem bem, nos restaurantes atualmente existe uma recomendação por parte da Anvisa de que não haja tanta deposição de sal no tempero das comidas. O sal vai ficar a gosto do cliente. A adoção de alimentação saudável hipossódica, ela vai se dar em todas as fases aí do tratamento do paciente. Outra situação proposta para o tratamento não farmacológico está fundamentado na redução de estresse. É difícil, né, você falar isso hoje em dia, numa cidade violenta, uma cidade cheia de acontecimentos, no mundo cheio de violências e acontecimentos. Falar em redução de estresse é até um pouco utópico demais, porém nós precisamos tentar fazer a nossa parte. E uma das nossas partes que a gente procura fazer é justamente trabalhar essa parte da psicoterapia comportamental, fazer parte de dinâmicas de grupo, fazer parte de grupos de dança, fazer parte de meditação, relaxamento para o tratamento da hipertensão arterial severa. Olha, um grupo fazendo Tai Chi Chuan, outros fazem yoga, outros fazem simplesmente meditação, relaxamento, alongamento. Todo e qualquer trabalho é importante para reduzir o estresse. Se você se sente bem tocando violão, praticando um hobby, fazendo pintura, esse vai ser o tratamento proposto, não farmacológico, para a redução do seu estresse. Tem os que gostem da música, da dança, que aí já conjuga, né, uma atividade antiestressora com uma atividade física muito bem-vinda, que é a dança. Tratamento também que não pode faltar, não farmacológico que não pode faltar, é o tratamento para a redução do álcool. Você tem que assumir o controle do seu coração. Tem pessoas que são viciadas no álcool e, infelizmente, gente, o álcool, ele vai causar um problema sério. O excesso de bebida alcoólica é um dos principais fatores para se desenvolver as doenças lipidêmicas, né? Principalmente quando também atinge, além da questão do vaso aterosclerótico, a questão do fígado, né? E a conturbação da estabilidade desse fígado em manter, né, o metabolismo de gorduras e proteínas no seu corpo. Outro fator importante que precisa ser levado em consideração como tratamento não farmacológico é cessar com o tabagismo.
É difícil, mas existem programas do próprio Sistema Único de Saúde que vem trazendo aí uma proposta importante para ajudar a trabalhar com o tabagismo, seja medicamentoso, dinâmicas de grupo, técnicas também relacionadas a exercício físico, mudanças de hábitos alimentares e tudo mais, tá? O tabagismo, gente, quando a gente fala do tabaco, quando a gente fala da nicotina, ele endurece a parede dos vasos. Logo, se a parede dos vasos fica dura, aumenta a resistência à passagem do sangue e a pressão arterial vai aumentar. Então, trabalhar essa questão de recusar o cigarro, evitar locais onde você sabe que as pessoas estarão fumando com maior frequência e pode reacender em você o desejo do fumo, tá? A nicotina, ela vai justamente como alcaloide já causar um efeito de vasoconstrição. Um outro tratamento não farmacológico, prática de exercício físico, claro. E se ele puder ser acompanhado antes de você começar o exercício físico, puder fazer um bom check-up, né? Ver como é que estão as condições do seu coração e paulatinamente você aumentando essas atividades físicas, de preferência com professores, fisioterapeutas, né? Professores realmente de educação física, né? Trabalhar junto com acompanhamento, fazer um mapa da sua pressão arterial, né? Que é uma monitorização diária ambulatorial da pressão arterial, para a gente poder prescrever atividades físicas regulares que venham ser incrementadas a cada vez mais, levando inclusive até a suspensão de remédios. Se vocês conseguirem fazer todas essas mudanças de hábitos importantes, a gente alcança esse sucesso, sem dúvida alguma, tá? Se virmos bem hoje em dia, basicamente em cada esquina nós temos a academia da terceira idade, muitas regiões acabam contratando professores de educação física, né? Ou fisioterapeutas para ajudarem na condução desses exercícios, para que não haja excessos, para que não haja acidentes, né? E nem efeitos colaterais aí. E o mais importante de tudo é você realmente procurar mudar o hábito que tem levado você a essa ociosidade, a obesidade, a hipertensão arterial por causa de problemas lipídicos, lipidêmicos, dislipidemias, o diabetes aí associado também a essa questão toda, tá? Com a pandemia nós tivemos o abandono muito sério de várias pessoas em relação à continuidade, algumas nem por culpa das pessoas, mas porque os serviços acabaram priorizando o atendimento, né, da Covid, pacientes com sintomas de síndromes respiratórias, e agora a gente está pagando o pato nisso aí. Tivemos um aumento significativo de casos, tanto de doenças cardiovasculares, como também, infelizmente, de câncer, né, pela descontinuidade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula. Lembre-se, o tratamento ele está indicado para todo paciente hipertenso, independente do seu nível pressórico, com eficácia comprovada em vários estudos clínicos. Mudar os hábitos é muito mais importante do que simplesmente tomar medicamentos. Tá? Conheço pessoas que usam um medicamento após o outro e continuam com o mesmo estilo de vida. Resultado, ele vai definhar cada vez mais e em pouco tempo vai adquirir complicações difíceis de serem mudadas. A referência bibliográfica para os nossos trabalhos está presente aqui. Fiquem à vontade agora. Se inscreva no canal, ative o sino, dê o seu like, deixe seu comentário, dê o seu dislike, não importa. O importante é a gente poder trocar informação e fazer com que esse canal seja cada vez mais o nosso canal de conhecimento. Um abraço a todos, fiquem com Deus.